Ai, Fê, muito bom, né? A gente conseguir se reunir aqui para ter esse papo. Tô aqui com a Fernanda da Workalove. E, Fê, por que Workalove? Legal, até que enfim, né? Conseguimos esse momento aqui. Então, gente, o Workalove, ela vem do acrônimo, na verdade, ela é o oposto do Workaholic, né? Então, o Workaholic é uma pessoa muito focada e viciada em trabalho. E aí o Workalove veio por quê? Porque a gente tinha uma premissa mesmo do que era o trabalho pra gente, o quanto a gente queria fazer a diferença na vida do nosso estudante, né? Quando eu comecei a criar a ideia da Workalove, foi dentro de sala de aula, que até já te contei um pouquinho dessa história maluca, né? Eu dava aula de empreendedorismo e inovação pro 8º período de administração, e aí eu começava a ouvir meus alunos falar: professora, eu não sei o que é menos pior, ser aluno desempregado. Eu não sei se eu saio para o mercado de trabalho dando título de desempregado ou se eu continuo aqui dentro de sala de aula e como aluno. É menos pior, não, professora? E aquilo ali me doeu muito, né? Então, como professora, eu falei: poxa, mas peraí, o que esses meninos estão fazendo 5 anos aqui dentro, que eles estão prestes a sair, eles estão loucos para poder mergulhar nesse mundo de possibilidades que seria o mercado de trabalho. Eles estavam seguros, com medos, atônicos, angustiados, aflitos. E uma das grandes preocupações do aluno é: eu não sei nem para onde eu vou, o que eu vou fazer. E aí foi quando eu comecei a entender, a gente fez um processo de coaching dentro de sala de aula, então prototipei a Workalove antes de ser tecnologia, dentro de sala de aula, e comecei a entender que, na verdade, não é sobre só entrar, mas é sobre entrar e entender aquilo que faz sentido para a pessoa e aquilo que não faz nenhum sentido para ela. Qual a área de atuação ele vai navegar melhor e ele vai ser mais produtivo? Então, a premissa é: quanto mais eu trabalho com algo que eu tenho fluência naquilo, que é próprio da minha natureza, mais produtiva eu posso ser. E o trabalho, ele começa a se tornar algo que faz mais sentido, mais valor pra gente. Por isso que é o trabalhar em estado de amor, é exatamente o significado de Workalove. E aí a gente queria não ser uma plataforma somente de publicação de vaga, de fazer um match ali, mas de fazer um match com aquilo que é valor para o estudante e que aquilo que são exatamente o potencial daquele estudante, aquelas áreas que brilham os olhos dele, aquilo que quando ele fala, uau, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. E claro, isso não vai acontecer, Fê, de uma hora para outra. Ele precisa experimentar, ele precisa se autoconhecer, ele precisa entender o que faz sentido para ele, o que não faz sentido para ele. Então, por isso a gente empurra ele para o mercado e a partir disso a gente vai como se fosse um Waze mesmo, que a gente faz no dia a dia, mas um Waze de carreira, guiando ele à medida que ele vai evoluindo na trajetória para que ele possa tomar melhores decisões de vida e de carreira e então chegar no tão sonhado trabalhar em estado de amor, que é o significado principal de Workalove. Ô Fê, e eu acho que esse brilhar dos olhos é o que que sempre acontece, né? Quando a gente se encontra e quando a gente fala do que a gente faz e de todas as mudanças, porque eu sempre falo que o ecossistema significa, ele abriga e ele conglomera empreendedores da área de educação que viveram e sentiram algumas dores quando estavam dentro das instituições de ensino e conseguiram criar produtos que realmente fizessem sentido e escalaram. E você é um grande exemplo, né? Que eu sou sua fã, você sabe, de antes do ecossistema até. E você conseguiu fazer tudo isso, né? Você veio de uma carreira executiva, teve experiência dentro de instituição de ensino, criou a Workalove também e teve aí umas mudanças muito significativas nos últimos anos. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa experiência, né? O que te levou a conquistar esse espaço tão difícil, né? Hoje a gente fala muito que o mercado educacional é um mercado muito competitivo, é muito difícil. Mulheres na tecnologia também é um outro assunto super em pauta, né? Que a gente discute bastante. Mas você conseguiu, né, chegar nessa venda. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você chegou nisso. Eu sei que você recebeu várias propostas, né? Por que você tomou essa decisão? E ótimo que a gente sempre conversa, que foi uma decisão acertada. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Super legal, de falar sobre isso. Eu não tinha plano B.
Esses dias eu estava refletindo com um amigo me fez essa pergunta e eu falei, gente, de verdade, por que deu certo? Porque na verdade eu não tinha plano B. Ou era dar certo ou era dar certo, né? Então, por que, Fernanda, tão assim? Então, eu venho com uma carreira empreendedora, como você falou, né? Então, eu formei em relações públicas, ali na área de humanas. Na verdade, um passinho atrás. Eu queria ser atriz, né? Que eu te contei, assim, da Rede Globo. E aí, eu queria muito do mundo das artes. Eu sempre dancei, então fiz jazz, balé, desde pequenininha. Então, meu mundo era sempre das artes. Eu sempre tinha essa ideia de, opa, vou atuar na TV, eu vou pra arte. Muito nessa ideia. E aí, meu pai falou que eu tinha que fazer ensino superior. E aí fui fazendo ensino superior muito obedecendo à linha do meu pai, que era formado no ensino superior e dava muito valor, né, como engenheiro ao ensino superior. Então eu vim para o ensino superior e escolhi o curso muito parecido com todos os nossos jovens, né, por afinidade e também por influência familiar. Ah, vou fazer comunicação, porque diz que eu falo bem, eu me comunico muito bem, então bora fazer relações públicas. E aí no 6º período eu consigo um estágio na TOTUS, que antes era conhecida como ARL Sistemas, ela nasceu ali em Belo Horizonte. Né? Então, bem mineira, né, gente? Vocês entenderam o meu sotaque aí. E aí, a RN, então, eu tive a possibilidade de entrar para a área da tecnologia, né, de uma empresa de tecnologia, mas ainda na área de marketing lá, eu tive a oportunidade de implantar um CRM internamente na RM Sistemas, que é com a força de vendas. CRM, gente, só o data, só assim, para vocês situarem. 2001, 2002. Então, a gente estava falando de ser precursora da implantação de CRM no Brasil. Nem se falava dessa sigla, né? E o CRM veio pela Microsoft e integrou com o RT da RM na época, que ainda nem era TOTOS em específico. E eu aprendi programação ali naquela parte. Depois eu me tomei executiva de vendas e marketing, empresa de TI. Cheguei para a educação em 2009. Vivi 7 anos aí os desafios da captação de alunos, da gestão da permanência, do relacionamento com o egresso. Vivendo também desafio dentro de sala de aula, porque quando você vive na prática o que o aluno respira, a dor do aluno, aí você começa a ver realmente o que o ensino superior tem de dor. Né? Uma coisa é você viver lá na cadeira de executiva, com metas e tudo, outra coisa é você ir para a ponta e respirar com o aluno a dor de conseguir um emprego, o ROI dele, né? A família ali, todo mundo tentando pagar o ensino superior para poder fazer a mudança de mobilidade social, e isso de fato não acontecer. Então, meu processo foi muito isso. No meio desse processo, quando eu saí para empreender, eu saí e eu acabei endividando a minha família, porque a gente teve que pegar o dinheiro com meu marido, emprestado. E eu, opa, vamos fazer aqui, vou fazer ali. A gente tentou muito bootstrapping, e foi uma história bootstrapping, né, que é assim, dinheiro de investidor. Mas eu peguei um dinheiro com ele. Então, eu tinha uma dívida com meu marido, que foi meu primeiro grande investidor. E isso me possibilitou não ter um plano B. Porque se eu perdesse aquela possibilidade, ou se desse errado a minha empresa, eu perdi casamento à empresa. E aí, poxa, sem plano B, tinha que dar certo. E, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu tirar uma ideia do papel, transformar isso em protótipo. Do protótipo, a gente vendeu para algumas instituições de ensino, elas apostaram dinheiro, nos ajudaram a pagar esse processo, e claro, mesmo com o dinheiro das instituições, a gente tinha que dar uns aportes ali para poder fazer a aceleração do desenvolvimento acontecer, né? Porque eu tinha que em 12 meses entregar 2 soluções de tecnologia que eu tinha prometido. E em 12 meses a gente de fato entregou, e aí a gente começou a crescer uma instituição de ensino indicando para outra, e 250% a cada ano. A gente chegou ao final de 2021 para 2022, pós-pandemia, brequivado, que é as receitas pagando as despesas, né? E isso, para uma startup, é algo muito difícil de acontecer. Então, a gente já estava nisso, eu lembro, com 3 folhas de pagamento no caixa, então isso era assim, meu troféu. Caixa errei mesmo dentro das empresas. E isso me possibilitou ouvir as propostas que tinha, né? Porque aí começaram os bancos a participarem da gente. A gente recebeu várias propostas de grupos educacionais também, querendo comprar o Workalove, porque a gente ganhou vários prêmios. Você acompanhou o Rio 100 Open Startups, 100 Startups to Watch. Ganhamos Endeavor, alguns reconhecimentos da própria Microsoft também. Ganhamos a step de maior impacto social da América Latina. Então foram prêmios muito relevantes. Isso acabou chamando a atenção dos investidores. A gente ouviu vários investidores no mercado. E ali, naquele momento, durante meu processo de empreendedorismo, começou em 2017,
que eu tomei a decisão. 2018, então eu comecei a vender alguns CRIs para algumas instituições de ensino, que nem era minha solução própria. E aí depois, finalzinho de 2018, aí que a gente começou a vender a aceleradora mesmo. Em 2019 a gente acaba tendo os primeiros clientes consolidando e desenvolvendo, né, a plataforma. E aí em 2019, então a gente consolidou esse processo todo. Tivemos um processo muito rápido de crescimento, esses bancos vieram e eu comecei a ver que tinha um mercado muito limitado, Fê. Então, vender para instituição de ensino superior é um mercado que a gente está falando de quantas? 2.000 instituições de ensino, né? E se a gente for ver com o potencial de compra 10.000 estudantes, aí 5.000 estudantes, chega no mercado de 500 instituições de ensino. E aí um dos grandes bancos de investimentos, eles me fizeram uma proposta. Eu já estava estudando isso, já entendia que o meu mercado estava limitado, eu tinha uma boa solução, eu tinha uma capacidade de força de vendas até acima do normal, porque é uma startup que criou uma trajetória super brilhante em termos de venda. O produto era bom, mas o mercado meu é limitado. Eu lembro que esse banco fez uma proposta que eu falei, eu quero te dar 100 milhões, eu quero botar 100 milhões de investimentos no Colômbia. Daí eu voltei e falei, não precisa não, pode ser só 10 milhões. Aí ele virou e falou assim, você tem um problema. Aí eu falei, sim. Aí que ficou muito claro para mim que o problema do meu mercado era real. Ou seja, os 100 milhões, para mim, eu estava querendo devolver para ele, porque eu sabia que com 10 milhões eu conseguiria resolver todo o mercado. Ele falou, poxa, você tem produto, capacidade de venda, então tá errado, o mercado. E aí, por que me fez, né, ir para a venda do Pra Valer? Eu já sabia que eu precisava mudar, pivotar o meu modelo de negócio. E para pivotar o meu modelo de negócio, eu precisava de um parceiro que entendesse bem desse mercado de instituições de ensino e que tivesse o mesmo propósito que é o Workalove, que é de fato ajudar os estudantes a fazer mobilidade social, mudar de vida. E acreditar mesmo que a educação é a grande ferramenta de transformação de vida das pessoas. E a Pra Valer acreditava, né? Os grandes bancos, eles tinham dinheiro ali, mas eles não sabiam a dor que eu estava vivendo. E aí, a opção pela venda do Pra Valer foi exatamente para essa. Assim, encontrei um parceiro que tinha o mesmo propósito que eu, a mesma cultura, e enxergava a dor do mercado, ou seja, sabia exatamente o que eu ia passar. Né? E em 2022, a gente faz a venda, concretiza a venda em 2023, né, com Bacen para um ano de outubro de 2023, e a gente está nessa jornada de pivotar o modelo de negócio para nos tornarmos um agente de integração através das instituições de si. E essa, eu acredito muito que eu acompanhei, né, um pouco dessa liderança da simulação. E quando você me contou, você me falou exatamente isso, né, que você tinha encontrado um parceiro que de fato acreditava e queria mudar as vidas das pessoas, né? Porque eu acho que isso faz muito sentido pra gente que vai acompanhando os estudantes, né? Vê o desafio do ensino superior, acompanha também o desafio das próprias instituições. E o mais importante que eu acho que é essa questão da mudança do mercado de trabalho, né? Como que você consegue apoiar os alunos de uma forma que eles porque hoje a Workalove, ela não apoia não só essa conexão do mundo do trabalho com a instituição de ensino, mas também apoia as instituições de ensino na questão do quanto que, do que de fato o mercado de trabalho demanda dos cursos. Aí eu queria que você falasse também um pouquinho disso, né? Porque eu acho que essa colaboração, eu acho que é muito valiosa, né? Para as instituições que são parceiras da Workalove. Isso está bem moldado na visão que a gente tem de Triple-S, né? Então, a gente acredita que instituição de ensino, setor produtivo e governo, esses três agentes mobilizados, eles podem sim trazer um processo de grande impacto para o desenvolvimento socioeconômico local. Como? O setor produtivo tem seus desafios, as empresas entendendo esses desafios, elas começam a produzir pesquisa para resolver o problema do setor produtivo e o governo, então, ele tem interesse em incentivar que essas pesquisas aconteçam para o desenvolvimento local e regional. Então, essa visão da Triple-S foi a base de nascimento da Workalove. Então, a Workalove, sim, ela nasce como um processo de coaching para os alunos, mas ela nasce numa estrutura acadêmica, que é uma estrutura olhando para o setor produtivo, para o desafio do setor produtivo,
olhando para que as melhores cabeças jovens que tem aqui no país, com os acadêmicos também, professores renomados, pensantes, cabeças pensantes, que podem de fato fazer a diferença, unir eles à dor do setor produtivo para que eles possam entregar, então, e estudar soluções possíveis, melhores do que o setor produtivo já conseguiu produzir e solucionar. E aí vem o governo e impulsiona isso. Então, todo o nascedouro da Workalove, ela foi baseada nessa visão de mundo, de transformar as instituições de ensino, de, além de prover ensino e pesquisa, serem promotoras do desenvolvimento socioeconômico local. E hoje, Fê, conta um pouquinho pra gente qual que é o volume de alunos, de estudantes que hoje se beneficiam com a Workalove e a questão das empresas, né? Essa conexão das empresas e das instituições que estão ali, ó. Todo mundo ali conectado. Legal, isso é bom, Fê, falar, porque quando a gente começou, a gente era uma plataforma muito de coach, muito de carreiras ali, e não tinha a parte de estágio. Então, nós começamos ali de uma forma muito tímida, trazendo o setor produtivo, mas dependendo muito das instituições de ensino de trazer um ou outro setor produtivo local. Com o tempo, a gente foi amadurecendo e criando o nosso software de estágio, tanto estágio obrigatório quanto não obrigatório, e também tem a parte de extensão curricular e não curricular, tudo dentro da plataforma. Isso fez com que os estudantes usassem mais a plataforma, os processos críticos da instituição de ensino foram trazidos para dentro da plataforma, e aí o que aconteceu? Explodiu o setor produtivo local para usar. Hoje a gente tem mais de 20 mil empresas no nosso ecossistema, mais de 250 instituições de ensino parceiras e 1,5 milhão de estudantes sendo beneficiados com essa tecnologia. É um orgulho, né? Nossa, me dá até arrepia, né? Muito que às vezes a gente não vê, a gente fica muito numa boa e a gente não vê a quantidade e o impacto que se dá. E fala um pouquinho aí dos próximos passos. Quais são os próximos sonhos da Fê? Porque a Fernanda são muito sonhadores, mas é muito realizadores também, né? Exatamente, tem que executar, né? Aí eu falo, menos custo, mais nota fiscal. Meu lema. Mas enfim, então, hoje a gente está com um desafio muito grande, assim, eu falo que é a curto, médio e longo prazo, né? A curto prazo é muito claro, a gente está aprovando uma tese mesmo, né, dessa grande avenida de crescimento que a gente identificou aí, que é construir e consolidar a nossa imagem como agente integrador junto das instituições de ensino, então ser um grande parceiro estratégico da instituição de ensino, transformando elas num próprio agente de integração, né? Fazer com que os contratos de estágio dos estudantes eles sejam rapidamente assinados. Então, nossa obsessão é que em 24 horas todo o contrato de estágio seja assinado através da nossa plataforma, e para isso a gente está botando muita mão em tecnologia, tá? Porque a gente tem muito desafio nesse ano de 2025, mas a gente sabe exatamente como vencer, e a gente quer chegar no final do ano com o maior número de contratos possíveis assinados dentro da plataforma, gerados na plataforma, e fazendo com que esses contratos tenham o menor SLA possível. Porque eu beneficio o setor produtivo que está contratando, o estudante também, porque ele vai conseguir ter um emprego mais rápido, o estágio também dele garantido, ele vai ter um apoio nisso aí, e a instituição de ensino legalizando isso tudo de alguma forma e espaldando ela juridicamente de todo esse processo, para que ela tenha cada vez menos risco, né? E a empresa também, porque uma vez que a gente consegue garantir para a empresa que a gente está acompanhando aquele estudante, que ele não abandonou o estudo dele, que ele é o estagiário, isso para a empresa que está contratando tem muito valor. Porque se ela contrata um estagiário e esse estagiário que ele abandona o estudo, o Ministério do Trabalho pode atuar essa empresa. Então, todo esse trabalho nosso aqui, então o foco da Fernanda em 2025 é provar essa tese do agente integrador, diminuindo os riscos, tanto para a empresa quanto para a instituição de ensino, e fazendo com que esse projeto, então, ele tenha realmente um benefício, um impacto muito grande na empregabilidade dos nossos estudantes. Sim. E aí pode gerar um novo livro, né? Se já tem dois. Fala um pouquinho também dos livros. É verdade, Fê. O primeiro livro a gente falou sobre o CS, né? Nem falava assim na área de sucesso do estudante das instituições de ensino, eu e a Dani Piazzi, na Roupa Educacional, começamos a falar e traduzir um pouquinho dessa metodologia para dentro do ambiente educacional. Então a gente criou aí um modelo de sucesso estudante, uma metodologia para se implantar uma área voltada para o sucesso estudante, muito inspirada nos setores de carreira das universidades americanas, que funcionam muito centrado da personificação
do ensino para aquele estudante. Então, quem é a Fernanda? O que ela gosta? O que ela pode ser? Onde ela pode explorar? Quais são as áreas que a gente poderia, então, costurar para que ela tenha mais possibilidades de entrada no mercado de trabalho? Então, a gente começou a falar assim, olha, instituição de ensino é menos sobre registro acadêmico e mais sobre o sucesso do estudante. Então, o primeiro livro foi muito focado no marketing e o sucesso do estudante, implantação da área de sucesso do estudante para as instituições de ensino. O segundo livro já veio com viés da trabalhabilidade, né? Você contribuiu muito também para ele, várias outras pessoas aqui que estão com a gente, conectadas no ecossistema do Simplifica, também puderam colaborar com esse livro, onde a gente estimula as instituições de ensino a começar a repensar os seus planos pedagógicos na perspectiva do mercado de trabalho. Então, se eu tenho um setor produtivo, eu entendo as competências técnicas e comportamentais que o setor produtivo hoje está demandando, eu trago isso para dentro do meu ambiente e eu começo a discutir, via núcleo de MDE ali, como eu posso reconstruir esse plano pedagógico para ele estar mais focado, não só no mercado de trabalho agora, mas no futuro do mundo do trabalho, né? Então, é uma provocação mesmo, trazendo a reflexão das instituições de ensino, que hoje o plano pedagógico ele é muito pensado na empregabilidade. E ele precisa furar essa bolha e começar a entender que trabalho está muito acima do emprego. O emprego está contido dentro da ideia da trabalhabilidade, né? E quando você consegue entender que hoje um indivíduo ele pode ter vários vínculos empregatícios de diversos formatos, ao mesmo tempo, simultaneamente, você começa a trabalhar com um conceito que a gente veio trazer e provocar as instituições de ensino a pensar, que é o tal da trabalhabilidade. Até difícil de falar, né? Parece trava-língua. Eu não estou acostumada, gente. Então, é trabalhabilidade. E a gente começa, então, a mostrar para as instituições de ensino que é mais sobre as competências do aluno e menos sobre o currículo e a estrutura do currículo das universidades. Né? Então, é sobre ele, é sobre as competências dele, é todo o potencial dele a serviço dos problemas do mundo, e não o contrário. Né? Então, é uma reflexão provocativa, a gente chama a sair da zona de conforto, mas a gente acredita que se a gente não tiver essa mobilização para o ensino superior, a gente não vai conseguir caminhar para atender esse processo de globalização, essas transformações que vêm acontecer exponencialmente no mundo do trabalho. E uma outra, eu acho que você também com tantas ideias, tantos propósitos super importantes. Esse ano a gente tem a novidade do prêmio, né? Então eu acho que também vale a pena a gente abordar isso, porque as instituições já estão abertas, a gente vai anunciar os vencedores lá no Finesp e a gente podia falar um pouquinho sobre o prêmio. Verdade, o prêmio surgiu exatamente também para estimular os estudantes, para estimular as instituições de ensino a trazer umas para outras, né? Quais são as melhores práticas que ela já vem fazendo para ajudar o estudante a entrar no mercado de trabalho. Ainda é muito incipiente o conceito de carreira das universidades brasileiras, né? Eu falo faculdades, centros de universidades, qualquer um deles ainda é muito incipiente esse conceito de carreiras, de ajudar o estudante, de estar focado no sucesso do estudante. Mas existem alguns movimentos bem consolidados em algumas universidades que nasceram com esse propósito de entender que a empregabilidade é o seu fim e que o curso é meio. E aí a gente precisa reconhecer, a gente precisa premiar, a gente precisa bater palma, filho. Bater palma para essas instituições de ensino, porque é assim que a gente começa a estimular uma mudança comportamental no mercado como tu. E aí até para estimular que elas acompanhem também os seus alunos, né? Durante eles tendo isso como aluno e também depois que eles saem da instituição. Até porque a gente fala do lifelong learning, né? Então eles precisam acompanhar esses alunos ao longo de toda a carreira, dando suporte e provendo outros tipos de programas. Acho que vai ser uma experiência incrível, né? Pra gente que vai avaliar também, né? Todos esses cases. E queria agradecer, Fê, por esse papo. Espero que a gente tenha outras oportunidades também. E é só o primeiro de muitos. Também tem pela frente, fora os que a gente já tem nos nossos bastidores. Com certeza, onde vamos cantar muitas histórias juntas. Sim, não, Fê. E pra quem ainda não conhece o Workalove, como que ela pode saber mais? Te seguir nas redes sociais, divulga um pouquinho. Ótimo. É Instagram, @Workalove, Workalove, gente, WORKA, Love de amor, né? Também estamos no Instagram, no LinkedIn, né? E o meu Instagram, @FernandaBedolin, também estou no LinkedIn.
Então segue a gente. Segue a Fê, me segue. Vamos embora.